Em relação ao incentivo fiscal, a gente tem uma separação aqui no Brasil sobre pessoa jurídica e pessoa física. No Brasil, as pessoas físicas que querem doar com o incentivo fiscal só conseguem fazer essa doação com esse incentivo fiscal do imposto de renda se forem pessoas que declaram o seu imposto de renda pela modalidade completa e se essas pessoas fizerem doação vinculada a um fundo, por exemplo. Então, é o que a gente chama de doação indireta. O dinheiro não vai cair direto na organização, esse dinheiro vai cair primeiro num fundo, por exemplo, né? Ou se for vinculado à lei de incentivo, por exemplo, Lei Rouanet, sim, é feita uma doação direta na conta da organização, mas é um caso específico relacionado a uma lei específica, né? Então, em relação, por exemplo, aos fundos, fundo do idoso, fundo da criança, a pessoa física pode fazer uma doação, então ele faz uma doação. Às vezes pode ser direcionado, às vezes não é direcionado, né? Então vai depender de cada município, que tem município que permite que você direcione a sua doação para aquela entidade que você quer doar para ter o incentivo fiscal, e tem município que não permite. Tem município que faz aí essa diferenciação, o que por vezes os doadores desconhecem. Então é muito importante que você informe corretamente para o seu doador, caso você esteja captando recurso via lei de incentivo, por exemplo, da criança e adolescente. Então, a doação, que ela é para projeto, programa ou serviço, né, ela está vinculada a esses fundos, está vinculada a leis de incentivo temática. Então, se a gente está falando aí do idoso, meio ambiente, né, a gente tem legislações estaduais que promovem incentivo fiscal relacionado ao ICMS, por exemplo, ou mesmo relacionado à cultura, ou criança e adolescente, como eu já mencionei, são temáticos. Então, a organização apresenta um projeto, ou ela pede a aprovação de um projeto ou um programa, e esse programa, ele é credenciado naquele respectivo conselho, e aí ela pode receber aquela doação. Não é 100%, normalmente tem alguma taxa de administração do fundo, a grande maioria dos fundos tem uma taxa de administração, até para poder também eventualmente repassar para outras organizações que não atingiram aí o percentual de captação. Então, cada município tem uma regra. Então, eu não vou conseguir passar aqui para vocês cada regra de cada município, dos mais de 5 mil municípios que a gente tem no Brasil, mas é muito importante que o seu doador entenda com clareza para que e como ele está fazendo essa doação, ok? Isso é muito importante. Então, a gente tem doação para temática, então, a gente tem doação temática, como eu mencionei agora, e a gente tem a doação para causa. A doação para causa, ela só pode ser feita por pessoa jurídica incentivada. Então, ela pode ser feita a qualquer momento. A gente pode doar, eu, você, as nossas empresas, em geral, né, pessoa física e jurídica pode doar, não existe nenhuma vedação em fazer uma doação. Até existem estados que têm isenção de acordo com cada limite, né, para fazer uma doação com a isenção do imposto de doação. Mas quando a gente fala de incentivo fiscal, são somente e limitados casos. Então, em relação à pessoa física, somente para questões temáticas. Em relação à pessoa jurídica, a gente pode sim ter doação para causa. Lembrando que no Brasil, pessoas jurídicas que podem ter incentivo fiscal relacionado à doação são somente aquelas que atuam sob o regime de lucro real. Então, no Brasil, somente as empresas que atuam sob o regime de lucro real podem ter incentivo fiscal a doar? Sim, é isso mesmo, exatamente. As empresas que atuam nos outros e nos demais regimes tributários não têm incentivo fiscal nas doações para as organizações da sociedade civil, que é uma pena, porque deixa de ser democrático o incentivo, ele favorece um grupo somente de pessoas jurídicas, e quando a gente fala de pessoa física, também, ele só favorece um grupo de pessoas físicas que declaram aí imposto de renda pela modalidade completa. Então, para fechar aqui a questão de incentivos fiscais, benefício fiscal é o que a organização possui relacionado a algumas questões tributárias, principalmente vinculadas à Constituição Federal. Incentivo fiscal é o que a organização pode oferecer para quem doa para ela, dependendo do doador. E a gente tem duas modalidades, a doação direta, que é diretamente para a organização e para aquilo que ela precisa, e ela mesma tem a condição de fazer essa aferição, e aquela doação que é por temática, né? Educação, desporto, meio ambiente, e essas doações que são temáticas, elas têm aí essa diferenciação vinculada
como esse recurso entra. Esse recurso entra com restrição para a organização. Então, seria muito importante se a gente pudesse e começasse a discutir mais a doação para a causa de uma maneira muito mais ampla, com a possibilidade de incentivo fiscal, porque aí a gente poderia democratizar muito mais o acesso a incentivo fiscal.